Então, prezados alunos do IFRJ, turma QIM 271, continuando nossa segunda parte da aula, né, de obtenção do ácido sulfúrico a partir do processo de contato, a gente mostra a tela inteira, né, mostrando o fluxograma do processo. Estávamos falando de quê? Né, das três etapas, né, de interesse, né, resumimos o processo de contato em três etapas principais de interesse, e a gente quer continuar com a segunda das três etapas, né? Então, recordando, fazendo um link com a primeira parte da aula, estudamos as três etapas. A primeira, né, em que temos um queimador. O queimador, ele é onde ocorre a queima do quê? Do SO2 para o enxofre, perdão, para SO2, né? A segunda etapa, tá aqui, né, um conversor catalítico, e a terceira etapa, uma torre de absorção, né? Em outras palavras, as três etapas seriam a obtenção do dióxido de enxofre, a conversão catalítica dele, dióxido de enxofre, a trióxido de enxofre, e, por fim, terceira etapa, a absorção do trióxido de enxofre, aumentando a concentração do ácido. Já falamos da primeira etapa, do queimador de enxofre, em que, em resumo, temos essa reação: enxofre mais O2, dando SO2, reação exotérmica. Desejamos centrar esse momento da aula, da segunda parte da aula, do processo de contato, na reação que ocorre dentro do conversor catalítico, ou seja, a oxidação do SO2 a SO3. Então, essa reação é reversível, né? Ou seja, ela pode ir para a esquerda, desfavorecendo a produção de SO3, sendo o seu equilíbrio e velocidade função dos seguintes fatores ao que queremos abordar: a temperatura, a pressão, a relação oxigênio e dióxido de enxofre, e a própria concentração de SO3. Claro, esses fatores interferem tanto na cinética como no deslocamento do equilíbrio químico. Queremos fazer um resumo, uma revisão disso. Em termos de a temperatura, ela influi diretamente na constante de equilíbrio, né? Em resumo, recordando, a constante de equilíbrio com valores elevados indica a tendência maior à formação dos produtos, e o contrário, uma constante de equilíbrio menor que 1 indica que os produtos não estão sendo obtidos, você está com o sentido reverso, direita para esquerda, priorizado. Então, especificamente nessas duas formas, a temperatura influi diretamente na constante de equilíbrio e na velocidade de reação, claro. Queremos mostrar aqui a influência da temperatura na constante de equilíbrio. O equilíbrio da reação de conversão varia com a temperatura de acordo com essas reações. Então, destaque meu, né, no cursor aqui e na temperatura. Uma diminuição da temperatura, estou falando dessa fórmula aqui, e perceba que o T aqui, temperatura, está no denominador. Quando você diminui esse T, ele estando no denominador, essa razão B sobre T aumenta. Então, quando diminui a temperatura, esse termo aqui aumenta. Então, o resultado de A mais BT vai aumentar também, né? Então, resumindo, diminuindo a temperatura, esse lado direito da equação aumenta. E, por isso, o Kp vai aumentar também, né? Como esse log está na base 10, você, na verdade, tem o 10 aqui elevado a esse valor todo. Como a temperatura diminuindo aumenta esse valor todo, você vai ter um 10 elevado a um valor maior, o que aumenta o Kp. Resumindo, olhando para as setas, menor temperatura, maior valor de Kp. E o Kp faz analogia com o Kc, né, com a constante de equilíbrio, quando você tem gases, que é o caso, né? Como temos no conversor SO2 sendo oxidado pelo O2 a SO3, só temos gases. Então, não faz sentido falar em Kc, em concentração em mol por litro, mas sim em pressão parcial desses gases, mas vale a analogia. Perceba que a equação de Kp é assemelhada à de Kc, no sentido de que no numerador você tem a concentração dos produtos, no caso o SO3, e no denominador você tem a concentração, perdão, a pressão parcial do SO2 e do O2, que são reagentes aí.
O destaque é que quando o Kp aumenta, claro, a pressão parcial do SO3 aumenta, ou seja, favorece, né, a formação do SO3, que é o objetivo do processo. Um Kp maior favorece a formação do SO3, mas lembrando, o Kp maior está em função de uma temperatura menor. Então, terminando essa explicação com esse link aqui, ó, linkando a temperatura e a produção de SO3, que é o que se deseja, o que temos em resumo? Uma menor temperatura favorece o deslocamento do equilíbrio para aumentar a produção de SO3, ok, gente? Lendo isso aqui embaixo, as referidas relações permitem deduzir que quanto menor a temperatura, foi o destaque que eu fiz, maior será o valor de Kp e, consequentemente, o que importa, né? Maior a pressão parcial ou, a seta final aqui, ó, maior concentração de SO3, que é o que se deseja. Com uma frase, o que falei dessa tela. Quanto menor a temperatura, maior a produção de SO3. Isso em termos de Kp e em termos de deslocamento do equilíbrio químico. Só que, claro, uma temperatura menor gera uma cinética menor. Eis a questão. A cinética e o deslocamento do equilíbrio não convergem para um mesmo valor de temperatura. Então, esse processo, especificamente essa conversão, ela vai ter que ter a temperatura regulada num valor ótimo, que não pode ser muito alto, né, porque desfavorece o SO3. E não pode ser muito baixo, senão desfavorece a cinética da reação. E uma avaliação do ΔG da reação, mas recordo que, olhando para a reação SO2 mais meio de O2 dando SO3, ela tem, isso está informado nos textos, essa reação ela é exotérmica, né? Está escrito aqui quando o calor vem depois da seta, né? O calor é liberado. Sendo essa reação exotérmica, né, o ΔH menor que zero, e tendo entropia diminuída, por quê? Perceba que temos dois reagentes gerando um único produto. Isso caracteriza um ΔS menor que zero, uma diminuição da entropia. Esses dois fatores, né, o ΔH menor que zero e o ΔS menor que zero, eles, na equação de Gibbs, indicam um ΔG negativo ou positivo. Recordando, se tivermos um ΔG negativo, o processo é espontâneo, né? O fato que esses dois casos aqui, né, o ΔH menor que zero, a reação ESO, favorece a espontaneidade, mas a diminuição da entropia não favorece a espontaneidade. Então, os dois fatores disputam. Então, recordando a equação de Gibbs e particularizando esse caso da reação de SO2 gerando SO3, em que temos ΔH negativo e também ΔS negativo, a gente vai mostrar esse primeiro caso aqui, ó. Né? Essa é a equação de Gibbs, ΔG, né? ΔG igual a ΔH menos T ΔS. O ΔS é menor que zero, né? Reação exotérmica, está aqui o ΔS menor que zero. E o perdão, eu apontei para o ΔS aqui, o ΔS está aqui, ó. Repetindo, o ΔS, sim, é menor que zero. Os dois são, né? O ΔS é menor que zero porque a entropia diminui, está aqui o ΔS menor que zero. O ΔH, eu tinha apontado primeiro, também é menor que zero. Resumindo, temos um ΔH menor que zero, um ΔS também menor que zero. Olhando e avaliando o sinal dessa expressão, que é a equação de Gibbs-Helmholtz, perceba que quando temos um valor negativo aqui, que é o ΔS menor que zero, você tem um valor negativo multiplicado por esse menos t, que é da forma, esse sinal de menos aqui é da forma de Gibbs. Então, menos t vezes o ΔS, que é menos vezes menos vai dar mais. Então, esse termo todo aqui, ó, menos T ΔS, está dando um sinal algébrico positivo. E ele está disputando com o ΔH, que é negativo. Vimos que a reação é exotérmica. Resumindo, o lado ΔH tem um sinal algébrico negativo, e esse termo todo, menos T ΔS, tem um sinal positivo. Ora, mais somado com menos dá quanto? Depende de quem é maior em valor absoluto, né?
Quando que esse mais vai prevalecer? Em temperaturas altas. Quando que o menos vai prevalecer? Em temperaturas baixas. Por isso, joguei T seta para baixo aqui. Ó. Por que estamos pensando em T seta para baixo? Temperaturas baixas. Porque desejamos que o sinal geral, né, do ΔG seja negativo, para garantir o quê? Espontaneidade na reação. E estamos mostrando que esse ΔG vai ser negativo quanto menor for a temperatura. Né? E isso batia com as previsões, né, que fizemos aqui. Né? Em que, em resumo, falamos que, abordando essas expressões, essas equações, mostramos que quanto menor a temperatura, favorecia o aumento da concentração de SO3. Da mesma forma, mas com outra abordagem, agora com a equação de Gibbs, da mesma forma, chegamos à conclusão que o processo, a espontaneidade dele, é forçada, é favorecida com temperaturas menores. Né? Então, perceba que tanto na abordagem da equação de Gibbs fica a sugestão da temperatura menor, como na abordagem dessas expressões, que são fórmulas, uma fórmula aqui que envolve o Kp e a temperatura, e o Kp e a pressão parcial, a gente concluiu também que a temperatura não deve ser alta. Então, resumindo, essa etapa 2 vai ser regulada pela temperatura, é o destaque do que falei até agora. Na etapa 3, eu tinha falado que se deseja aumentar a concentração do ácido sulfúrico. Então, a etapa 2, acabamos de falar, ela vai gerar quem? O SO2. Esse SO2 vai para a etapa 3 reagir exatamente com H2SO4, formando esse H2S2O7 aqui, ó, que com água, e tem umidade sempre aí no processo, a gente vai ver, aumenta ainda mais a concentração do ácido sulfúrico. Então, na verdade, essa etapa 3 seria uma absorção do SO3 pelo H2SO4. O H2SO4 tem essa propriedade de absorver o SO3, formar esse ácido que, de novo, forma ácido sulfúrico. Em resumo, essas duas reações, que são as reações da etapa 3, ocorridas na torre de absorção, têm o grande objetivo e o grande mérito do processo de contato, que é aumentar a concentração do ácido sulfúrico final. Como falei, gente, essa é a parte 2 da aula, né? E o exercício que propomos é identificar o máximo de itens possíveis no fluxograma a seguir. O que seriam itens no fluxograma? Os produtos, os reagentes, as linhas do fluxograma, os detalhes, né, os demais componentes do fluxograma, que é esse aqui que é assustador a priori, né? Você olha para isso, meu Deus, como é que eu vou iniciar isso, né? Assusta qualquer um. Então, qual a dica que eu dou no estudo de qualquer fluxograma e nesse também? Quando você olha para um fluxograma desse jeito, né, grande, complicado, esquisito, assustador, fatie ele em 3 pedaços. Esse canto aqui, ó, esse início, onde provavelmente, né, em regra, estarão as matérias-primas, os iniciadores do processo, analise primeiro alguém, né, desse canto, depois analise o final, né, e aí tente entender o meio. Claro que podemos ir na ordem, o canto esquerdo, o meio e o canto direito, mas pense que vamos dividir isso aqui em 3 etapas, o lado esquerdo, o lado central, o lado direito. Isso não só é didático, mas é indispensável para o entendimento e interpretação de um fluxograma complexo como esse. Então, tá lá, acaba que aqui já está a sugestão em dividir o fluxograma em 3 partes, e especificamente são as 3 partes que a gente escolheu nessa aula, lembra? No trecho 1, eu falei que a aula estava centrada, né, toda centrada em 3 etapas principais. Etapa 1, a absorção do SO2. Etapa 2, a oxidação do SO2 a SO3. E a etapa 3, acabamos de falar, a absorção do trióxido de enxofre no ácido sulfúrico. Exatamente essas etapas 1, 2 e 3 são as mais importantes do processo e facilitam o entendimento do fluxograma, porque exatamente elas, a etapa 1, a 2 e o 3, dividem esse fluxograma no lado esquerdo, no lado central e no lado direito. Então, fica super didática essa explicação, tá? Então, o que eu passo a tentar entender agora? Olhar o fluxograma só para o lado direito, num primeiro momento. Depois, vamos olhar
focar o nosso olhar nesse meio, nesse conversor do SO2 e SO3. E, por fim, vamos olhar o fluxograma, focando o nosso olhar nesse canto direito, que é a torre de absorção. Façamos isso por etapas. 1, 2 e 3, nessa ordem. Então, a etapa 1, recordando, era essa queima do enxofre, né, gerando SO2 e calor. E aí a gente quer fazer isso, né? Ao invés de olhar o fluxograma como um todo, já entendemos que vamos dividir em 1, 2 e 3, vamos primeiro olhar só para a etapa 1, tá certo? Então, saí dessa tela geral e foquei o meu olhar só nesse canto esquerdo, que é o queimador de enxofre, etapa 1. Tá lá, eu cortei o meio e o lado direito do fluxograma, aumentei o lado esquerdo e destacamos aqui o queimador de enxofre. E aí você lembra, né, colei aqui dessa nossa aula, o que está ocorrendo no queimador de enxofre? A reação enxofre mais O2, dando SO2 e liberando calor. Então, percebam, gente, que a gente está centrando o olhar no lado esquerdo do fluxograma e, mais especificamente, centrando o olhar aqui no queimador de enxofre. Né? Então, o que eu sugiro a vocês como resolução de uma questão desse tipo, de uma interpretação de fluxograma? Olhando para essa figura aqui, esse desenho que é o queimador de enxofre, perceba o que é a entrada, o que é a saída. Quais são as setas que estão entrando nesse queimador aqui de enxofre? Tem uma seta descendo aqui, né, entrando, e a gente sabe que a reação é essa. Então, eu estou dizendo que essa seta que está descendo aqui, ó, é ar. Vamos ver, andando para trás, ó, ela vem de uma torre de secagem, né? E aqui está escrito ar, ó. Então, na torre anterior entrou ar, esse ar foi seco por algum motivo, depois a gente estuda à frente por que o ar foi seco, de repente a água reage com ácido sulfúrico, mas vamos deixar isso para depois, né? Então, esse ar foi seco, eu só estou mostrando que é esse ar que entra aqui, ó. Então, com isso, já entendemos que nesse queimador de enxofre, uma primeira entrada é o quê? Diz a legenda aqui, é ar. E os químicos não gostam de escrever ar, escrevem O2. Tranquilo, gente? Qual é a outra entrada aqui nesse queimador, além dessa que já identificamos? Tem uma entrada de baixo para cima aqui, ó, um pontilhado entrando aqui. Anda para trás e tente entender de onde vem esse pontilhado. Está aqui escrito, ó, enxofre fundido, enxofre líquido, vindo de um vaso de fusão e decantação. E aqui, ó, uma seta dizendo que o enxofre está ingressando no processo aqui para sofrer fusão. Claro, lembra? Nós estamos avaliando o lado esquerdo do fluxograma como um todo. E eu destaquei para vocês que a gente deve, a princípio, abordar esse lado esquerdo, porque é onde deverão estar as matérias-primas. E estamos mostrando que o enxofre aqui, matéria-prima, está entrando aqui, sofrendo fusão, e o enxofre fundido é uma das entradas aqui nesse queimador de enxofre. Então, mostramos as duas entradas do queimador, que são o enxofre e o O2, que é a reação que ocorre dentro do queimador, tá certo? Eu fiz o destaque aqui do ar e do enxofre. Ora, do queimador, quem vai sair, gente? Calor e SO2, né? Então, à direita do queimador aqui, perceba que tem uma caldeira, né? Essa caldeira vai ter essa possibilidade de guardar calor, de enviar esse calor para outra etapa, enfim, perceba que tem um calor recebido aqui pela caldeira, mas quem segue aqui, ó, claro que é o produto dessa primeira etapa, que é quem? Puxei a setinha aqui, só pode ser o SO2, que é o produto dessa primeira etapa. Então, com isso, nós já entendemos parcialmente o que do fluxograma, o que está entrando no queimador de enxofre, que é o enxofre e o O2, e o que está saindo do queimador de enxofre vai seguir aqui para o meio do processo, que é o SO2. Mas, resumindo, entendemos minimamente esse canto do fluxograma, mais precisamente o queimador de enxofre. Então, tem um caminho de SO2 vindo para cá, ó, né? E esse caminho de SO2 só pode ir para onde? Para onde o SO2 vai reagir, que é exatamente o conversor. Então, focamos a etapa 1, vamos fazer agora o quê? Vamos para o meio do processo, focar exatamente o coração do processo, que eu dizia, que é o conversor em 4 etapas. Então, perceba que saímos do 1, né? Vamos olhar agora para o meio do processo, e eu aumentei a imagem querendo
abordar esse meio do processo, mais precisamente essa reação do SO2 mais meio de O2, dando SO3. Primeira pergunta, gente, a de sempre, quando você quer abordar, né, e tentar entender um momento aqui, esse foco, mais do que no meio do fluxograma, a gente está querendo entender essa figura aqui, que é o conversor em 4 etapas. Então, perceba que você tem que se perguntar quais são as setas, né, que estão chegando na figura, que parece que são essas duas aqui. Ah, não, e tem essas aqui, ó, se liga, né? Então, tem ar chegando aqui, tem uma seta chegando aqui, e uma seta chegando aqui. E só tem uma saída. Essa saída só pode ser quem, gente? O SO3, ele pode sair para cá, pode ser um excesso de SO2 saindo para cá e voltando, a gente avalia isso depois. Mas, além dessa saída, temos uma saída aqui embaixo. Então, até porque o canto do processo, o final do processo vai estar para a direita, nos sugere que essa saída aqui seja o SO3, é o que eu destaquei para vocês nessa linha pontilhada, ou seja, o SO3 está saindo daqui. Se a reação é SO2 mais meio de O2, eles têm que estar entrando no processo. Mas nós vimos que quem vem do queimador, da etapa 1, esse caminho aqui, ó, é exatamente quem? O SO2. Esse caminho aqui, estou seguindo com o cursor vermelho aqui, ó, quem é que está fazendo esse caminho? O SO2, é ele que entra no topo do conversor, né? E então, né, esse outro reagente aqui, essa outra entrada andando para trás, né? Ela vem de onde? Lá da etapa 1, né, do fluxograma geral, e você vai ver, se você andar para trás aqui, que isso é ar, né? Ó, é essa linha aqui, ó. Essa linha vem de onde? Da torre de secagem, onde entrou o ar. Então, lá na etapa 1, na torre de secagem, entrou o ar. Seguindo essa linha aqui, ó, você vai dar onde? Vai dar aqui. Então, perceba que é o ar que está chegando aqui para exatamente entrar onde? Entrar aqui no conversor. Mas esse ar, né, que vem por aqui, ele tem uma bifurcação para cá e para cá. Então, também passa ar aqui no trocador de calor para entrar no conversor. Então, olha que legal, gente. Isso aqui é uma bifurcação do ar. Ele pode vir para cá e entrar no conversor, e ele pode vir para cá e, antes de entrar no conversor, passar aonde? Num trocador de calor. Por que será isso? Vimos aquela expressão de Capet que é dependente de temperatura. Essa reação, a gente fez aquela abordagem da importância da temperatura para essa reação, para favorecer a formação de SO3. Tem um aspecto cinético e o aspecto da termodinâmica, que é a abordagem da espontaneidade da reação, né? E os dois fatores dependem da temperatura. Isso fica demonstrado aqui no fluxograma, porque a entrada de ar no conversor tem a opção de entrar direto, sem passar por alteração de temperatura, ou entrar passando pelo trocador de calor, ou seja, permitindo regular a temperatura dentro do conversor com essa pequena bifurcação em que um caminho vai direto para o conversor e o outro caminho, antes de chegar no conversor, passa por um trocador de calor. Mas o que eu pergunto, se vocês entenderam, me respondam na aula de revisão aí, se ficou claro as entradas do conversor, que, em resumo, é o SO2 entrando aqui e o ar podendo entrar nesse ponto e nesses dois pontos. Com essa abordagem, com esse destaque físico, quando o ar entra aqui, ele passou no trocador de calor, né? Essas 4 etapas têm um objetivo, elas são mais ou menos parecidas, não importa para nós o detalhamento do interior desse conversor, seria uma aula muito mais demorada, mas, enfim, o objetivo dessas 4 etapas é maximizar, claro, a produção do SO3, enfim, maximizar o efeito catalítico do pentóxido de vanádio, que é o catalisador desse processo aí. Enfim, gente, resumindo, eu mostrei as entradas, né? Aqui o SO2, aqui a entrada do ar atmosférico, tem uma saída do SO3 aqui, e aqui um retorno em que um SO2 que não reagiu vai voltar lá a uma etapa inicial do processo, a gente faz esse link depois, né?
Dando sequência, a gente vai seguir o caminho do que sai dessa segunda etapa, que é o SO3, né? E o SO3 vai seguir esse caminho aqui, ó, e vai para onde agora? O SO3 vai para a torre de absorção, e a gente passa a abordar agora a etapa 3. Vamos sair da etapa 2 e vamos focar a etapa 3, está aqui. Eu destaquei o canto do fluxograma agora. Mostrando que estávamos aqui, na etapa 2, no conversor em 4 etapas, e que a saída desse conversor, lembra? Várias setas azuis estão todas apontando para a saída do conversor e para o caminho que leva à etapa 3. O que saiu da etapa 2? O SO3. Né? Aqui já numa visão ampliada, mostrando que o SO3, que saiu do conversor, está indo exatamente para onde? Para uma torre de Óleum, né? Essa torre de Óleum, a gente fala dela depois, mas, enfim, é um primeiro encontro do SO3 com o H2SO4, que é essa primeira reação da etapa 3, né? Mas, dentro dessa torre de absorção, também vai ocorrer essa reação aqui. Perceba, então, que aqui está entrando já uma mistura do SO3 com H2SO4, ou seja, esse H2S2O7 pode estar entrando aqui, mas também está entrando o SO3 por aqui, né? E aí aquela pergunta de sempre, estamos abordando, focando o nosso olhar agora para essa torre de absorção. Quais são as entradas? É essa, que já falamos, e essa aqui, ó, que é H2SO4. Então, está entrando o SO3, o que vem aqui da torre do óleo, o SO3, que veio lá da etapa 2. Né? Então, em resumo, SO3 entra aqui, né? Na torre de absorção, e o H2SO4 entra aqui por baixo. De onde veio o H2SO4 andando para trás aqui? Ó? Ele veio de um tanque de circulação. Depois a gente faz esse link no fluxograma como um todo, é a parte final e mais complexa do exercício que eu quero fazer junto com vocês, tá certo? Mas, fechando esse slide, eu quero mostrar que na etapa 2 tivemos o ingresso de quê? Na torre de adsorção do SO3 e do ácido sulfúrico, e esse H2S2O7 com água aumentou a concentração do ácido sulfúrico. Claro, tem uma saída aqui nessa etapa 3, que é uma chaminé dos efluentes gasosos. Meus prezados, o que eu quero destacar, enfim, nesse momento final dessa aula nossa, é que abordamos a etapa 1, 2 e 3, abordamos o foco na etapa 1, o foco na etapa 2, o foco na etapa 3 e o entendimento mínimo dessas linhas que entram e saem das etapas 1, 2 e 3. O exercício agora, para o entendimento do fluxograma como um todo, seria juntar essas etapas anteriores e identificar as linhas do fluxograma como um todo. Claro que isso segue sendo difícil, mas fica agora facilitado porque, razoavelmente, nós entendemos quem entra e sai da etapa 1, quem entra e sai da etapa 2 e quem entra e sai da etapa 3. E firmamos o que ocorre nas etapas 3, 2 e 1. A partir disso, e ajudando vocês na próxima aula, que é uma aula que tem que ser com a presença de vocês, não tira dúvida, eu destaco que a gente pode começar a perguntar o que são essas interrogações aqui, ó, para nos complementar o entendimento do fluxograma. E essa interrogação, perceba que é a torre de secagem, a gente pode entender ela razoavelmente, porque já entendemos o que ocorre aqui, que era a etapa 1, o queimador de enxofre. Então, quem será essa torre de secagem? Se a gente viu que no queimador entra ar e enxofre, para que vai ter uma torre de secagem antes? A gente tem que raciocinar assim, né? Perguntando o que está acontecendo aqui, se nós já sabemos o que acontece depois. Traga esse mesmo raciocínio para o meio do fluxograma. O conversor de 4 etapas, a oxidação do SO2 a SO3, a gente estudou. Ora, o que seria esse trocador de calor antes? Nós até falamos um pouquinho, né? E agora você consegue responder por que desse trocador antes de um conversor catalítico em que a temperatura decide a oxidação do SO2 ao SO3. E, por fim, focando seu olhar no canto direito do fluxograma, o que seria essa torre de óleo, né? Na medida em que já entendemos o que está ocorrendo dentro da torre de adsorção. Percebam? Então, como conclusão da aula,
a ideia final aqui de que nós, para facilitar o entendimento de algo tão complexo, fatiamos esse estudo. Estudamos as 3 etapas principais, entendemos as reações das 3 etapas principais, e agora estamos tentando ampliar, pensando o que ocorre antes de cada uma das 3 etapas principais, para depois fazer um estudo como um todo do fluxograma. Percebo como é complexo isso, mas como facilita essa abordagem. Espero ter contribuído e conto com o encontro de vocês na próxima aula, tá bom? Eu estou terminando a apresentação aqui e deixando um abraço para todos vocês. Estou interrompendo a gravação.